Boa tarde. Essa apresentação eu fiz já há anos atrás, mas não é a mesma casa, alguém ainda lembra. E daí, inclusive, eu mudei, ela foi muito inspirada quando eu comprei esse livro aqui, do Valdelic, né? E daí, inclusive, ele, que é a capa que estava aqui. Daí eu troquei, eu procurando hoje nas minhas fotos alguma coisinha para mudar. Daí eu achei essa plantinha, essa florzinha que eu achei tão bonitinha. E eu desconfiei, é um matinho para a maioria, né? E então daí eu coloquei, daí... Não tem tchum. Não tem tchum, 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 tchum. Que é a minha varinha. Denise quer a varinha? Não, não quer. Especial. A gente tem que... Quer a varinha? Não é que eu tô trocando A varinha da fada. Mas aquela varinha da fada? Tá mais bonitinha. Dá a varinha também. A varinha Essa aqui é a luzinha, Essa é que é a boa, que é varinha. mágica, já troca a página. Eu acho que é a varinha, porque a luz A minha é disparada. pequenininha. Obrigada, Lídia. Então, então é essa plantinha que todo mundo deve ter no jardim. Ela é bastante comum. Ela é nativa da Ásia, ela é conhecida como barba de falcão, alface do brejo, crepe japônica, eu pus crepe. É crepe, crepe do Japão. Então é comum encontrar... Eu arranco tudo. Todo mundo tem essa daí. É comum encontrar em todas as calçadas, hortas e jardins e prefere solos úmidos e sombreados. Também a gente vai falar sobre essa questão de solo. E as suas flores amarelas atraem abelhas e outros insetos polinizadores. Os frutos são dispersos pelo vento. Ó, isso daqui é tipo o dente de leão. Eu acho que ela é da mesma família. E as folhas podem ser consumidas refogadas ou frescas em saladas ou sucos. Daí é que entra a questão da punk, né? Então, ela é uma planta alimentícia não convencional que serve para o nosso alimento. E daí a fonte foi a escola de botânica. Não tem, daí só encontrei, tem poucos assuntos sobre essa plantinha ainda. Ela não consta do livro do Knup. Opa. Isso? Não, porque são. Sim, é aí mesmo. Então, a palavra punk surgiu, só para quem não sabe, né, é um pouquinho depois que ele defendeu a tese de doutorado dele. Porque antes elas eram as ervas comestíveis espontâneas, plantas alimentícias alternativas, plantas e frutas indígenas, só tinha em inglês Unconventional Food Plants. E daí ele adaptou essa daí porque é bem apropriado. Então, o que são? Plantas alimentícias não convencionais são todas as que têm valores nutricionais e medicinais, mas não são utilizadas no nosso dia a dia, por diversos motivos que depois a gente vê. E elas possuem uma ou mais partes comestíveis, como folhas, cascas, raízes, sementes, por aí vai. E algumas têm todas as partes utilizadas na alimentação, tipo... O dente de leão é uma delas. As punk, e sem o apóstrofe S. Isso ele faz questão de dizer, senão a gente fica igual aquela serpente do móvel, né? Punks. Então, são formadas por plantas nativas, exóticas, são naturalizadas, espontâneas e cultivadas. Além do sabor e das propriedades nutricionais, algumas também têm propriedades medicinais e também são usadas para fins paisagísticos, que são os conceitos que estão bastante surgindo, os jardins produtivos e jardins espontâneos. Então aqui tem a foto de esse daí eu tirei desse site Casa de Valentim,
e tem uma parceria com esse blog paisagista, blog de Papo de Paisagista. Bem interessante esse blog. E a gente vê cebolinha, acho que tem alecrim ali. Não dá Tem um cavalo atrás, deve ser. A gente vai dar um giro depois para pra ver. sabe? Esse daí é só assim para ter uma noção que a gente pode ter em casa um Por foto, às cantinho. vezes, Assim, a gente né? confunde, né? Daí eu comecei com a erva mate, que é formada através das folhas desidratadas e moídas para o preparo de chá e chimarrão. Inclusive, o Rinupi falou que foi graças ao chimarrão que ele conseguiu varar noites e dias para escrever esse livro, porque uma das propriedades da erva mate é que ela é muito estimulante, né? Então, aí está a parte também medicinal. Ela é antidiabética, antioxidante, protetora de coração e fígado, e ela tem potássio também entre os minerais. Daí aqui a árvore é uma árvore muito bonita, eu pelo menos acho. Daí o fruto dela, o mate moído, aqui é um mousse e um pudim. Você faz pão, né, também, né? Bolo. Deve ter um bolo, né? Bolo, porque eu lembro que a Marlene já postou. Então, dá para fazer pães, sorvetes, bolos, molhos. Então, os cuidados que a gente deve tomar quanto ao uso. Que isso daí é muito importante porque essas plantas elas vão nascendo, né? Então, aprender a reconhecer pelo formato das folhas, cor das flores, olfato e tato. Por exemplo, a taioba tem um problema, né? A folha dela é bem fácil de confundir com a outra planta também. Saber qual parte da planta é comestível. Por exemplo, tem algumas plantas que só a raiz é comestível, tem outras que tem o frutinho, mas o frutinho é bom para o passarinho, não para a gente. E saber como você prepara, né? Se crua, você tem que ferventar as folhas, se cozidas. Muitas delas, eu acho que a maioria até, não digo a maioria, mas muitas delas têm que ter esse cuidado de ferventar para tirar alguns elementos que podem fazer mal. A hora pronobis precisa, hein? A hora pronobis precisa. Depende da variedade, de toda espécie. E aquela da flor cor-de-rosa, né? Flor cor-de-rosa. Flor vermelha, laranja e a cor rosada tem que branquear, ferver, igual a taioba. Tá. E outros cuidados. Não, essa daí foi. Consumir as cultivadas em locais apropriados, né? De preferência um cantinho no jardim, da horta. E conhecer a planta. Se não tiver certeza, procurar pelo nome científico. Porque os nomes populares quase sempre geram erros. Isso daqui é quase uma lei no mundo das plantas. Na dúvida, não compra. Né? Então, daí eu peguei como exemplo a Dama da Noite, que ela também é chamada de Boa Noite, mas o nome científico dela é Pomeia alba. Então, as folhas jovens e flores são utilizadas na alimentação. As sementes maduras, torradas e moídas, elas eram consumidas pelos escravos para substituir o café. Essa é uma das damas. Né? Também dá para fazer, essas fotos são do livro do Rinupi. E tem, como a Marlene falou, as receitas, de grande parte. As folhas refogadas, salteado dos botões e omelete das flores. Então aí ele diz de quais partes da planta ele está fazendo o prato. Aqui uma outra Dama da Noite, mas é a nossa pitaia. Daí ela dão os frutos, as cascas, os caules que eles chamam de cladódios, e as flores são comestíveis. Mas só os frutos podem ser consumidos in natura. O restante tem que ser cozido antes de preparar os pratos. Daí dá para fazer. Há o nome científico, né? Já é outro também.
Hyloris, não sei se é Hylos. Não fala assim, latim fala-se como se lembra. Fala como Ilores. Não vai querer inventar moda, né? Dados. Com a polpa da fruta se preparam geleia, sucos, licor, mousse e sorvete. São ricos em vitamina C e também as flores são antioxidantes e ela também serve para fins ornamentais. Daí dá para a geleia, as flores grelhadas, daí fica bem gostoso. Mas qual que é o nome comum? Pitaia? É pitaia, mas pode ser conhecida por dama da noite, mas dama da noite também é uma hipomeia. Então a gente precisa saber o científico sempre, porque o popular pode ser duas plantas completamente diferentes, e uma pode ser venenosa e a outra não. No caso aqui tem uma outra dama da noite e essa não pode comer. Ela é conhecida também como rainha da noite. É a Bifilum oxypetalum. Os frutos imaturos e folhas, elas são tóxicas, né? Então podem causar náuseas, vômitos, alucinações, mas em compensação, o aroma das suas flores atrai abelhas, beija-flores e borboletas. Então também essa não pode ser consumida. Daí as razões para a gente consumir as pães. Muitas vezes é o desconhecimento. Aqui coloquei a nível regional, então, porque elas ou não são produzidas ou são pouco produzidas, daí mais a nível de agricultura familiar. E os agrônomos, eles chamam isso de agrobiodiversidade subutilizada. Daí aqui está a Ora Pronobis como exemplo, porque ela é bastante conhecida no Sudeste, né, na região de São Paulo, Minas, acho que isso Bahia, mas principalmente em Minas, né? Então as flores, as folhas e os frutos são utilizados para fazer pães, geleias e farinha, para daí utilizar em outros pratos. E ela é super rica ao nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, zinco, ferro, cobre, sódio, manganês, boro, vitamina C. É um super alimento para a gente. Fora a proteína. E faz quimioterapia, é uma das primeiras coisas que o Horácio Guedes está indicando. Para tirar a proteína animal, né? E introduzir o então, muita gente me procura para tirar a proteína animal. Tirar a proteína animal, para você confundir as células cancerígenas. É porque o organismo acostuma. E a carne vermelha, principalmente, né? Que entre aspas dizem que tem, né? B12, pode viver sem. Então, é a que mais alimenta células cancerígenas. Então, é maravilhoso ver isso dentro do Horácio Guettner, né? Os nutricionistas e tal, indicando. Já muita gente. Mudando Isso tem alguma diferenciação fora a cor da flor, porque demora para dar flor. A minha não deu flor. Às vezes a Marlene é quem tem. Você tem todas aí, Marlene? Eu tenho, só que essa é a que menos queima com geada. As outras estão meio pequenas, por podar. Mas tem espinho do mesmo jeito, o formato da folha, tudo igual. A vermelha, não sei o nome científico delas todas. Essa é a coreana, mas a vermelha, a flor laranja, elas dão não dão trepadeira como essa. A minha colo é meio rosadinha, assim. Mas é trepadeira, né? Assim. O que acontece, por que não floresce? Ela tem que deixar crescer, porque o que acontece? Às vezes você está plantando em locais menores, ela precisa praticamente do espaço como uma glicínia. Então a gente fica podando. Então ela demora para fazer o botão floral, que é o quando dá dezembro, não deve mais podar a Ora Pronobis, que daí ela tem... Ela dá umas pontinhas. Não dá umas pontinhas, daí não dá para podar. Daí não pode podar. E às vezes o lugar sombreado, porque ela quer pleno sol. Bastante sol. Pleno sol, então às vezes é isso que não floresce. Mas a flor é comestível, depois vamos tirar os frutos, lá ela está com frutos. Você faz o quê? Como os 2, 3, porque ela é voltadinha de espinho, daí Não, pois é, mas dá para fazer geleia, suco, e comer in natura, assim. Só que o frutinho tem espinhos ao redor dele. Então é uma dificuldade de manejar. Se for processar, até dá para a gente tirar a polpa, né?
Mas é um pouquinho de tudo. Assim, Bom, e aí, eu não sei se você vai falar depois, você já comentou, que dependendo da cor da flor, algumas têm que ser cozidas e uma delas não precisa. Essa aí é que não Então, na precisa. dúvida, todas as orapronobis podem ser consumidas. Cozinha. Pronto. Porque eu acho que a folha dela é enferrujada. Ela faz mais eu assim, sempre consumo, ela tem muita mucilagem. Tem uma para Daí um outro motivo também é a antiguidade, né? Muitas elas eram utilizadas pelos indígenas, pelos escravos, ou são do tempo dos nossos pais e avós, que com a mudança de jeito de viver, vão sendo esquecidas essas plantas. E isso muito em virtude de a pessoa, a maioria trabalha, passa no supermercado, compra o que tem, né? Diminuiu muito a oferta de alimentos, em termos de diversificação. Um exemplo, a araruta. Aqui são as folhas, a parte utilizada é a fécula. Aliás, o rizoma, onde é tirado a fécula. E é utilizado em cremes, mingaus, biscoitos. Benta. A Inclusive, gente hoje não ouve falar dela. eu ia trazer, quem tem o livro da Dona Benta, Tem eu biscoito de Tem araruta. receita da fécula de batata. Biscoito de araruta. biscoito de araruta, que é uma delícia. Inclusive, aqui no livro fala que hoje é vendido a fécula de mandioca, mas escrito araruta no pacote. Então, ele está escrito no livro, não sou eu que estou dizendo, que isso está enganando o consumidor, porque não é araruta, é fécula de mandioca na realidade. E de batata, que tem bastante, né? É. Fécula de batata, não é dessa daí. Só essa daí. Você viu o nome científico? É uma maranta. É uma maranta. Tinha aí, mas a chata queimou. Eu ia mostrar pra Olha, vocês, só e a sobrou batatinha. arundinácea, parente da Darundina. Então, aqui está a fécula, aqui está o mingauzinho e aqui o Mas vamos fazer um pedido coletivo aí do livro. Podemos pedir, chorar lá uns contos aí dos 50 livros. Aí, nossa, E tem um outro livro também. É do Henrique. Eu tenho outro, mas ele, que é o Gourmet. Tem mais outros aqui, tem outro. Tem vários. Tem um outro que é bastante referência também, que é Mato de Comer. Né? Que eu não pus até nas referências, mas é um outro livro. Esse que é bem legal, tudo prático. Então, os índios, eles faziam aquele emplasto, né, para curar ferida de flechadas. E antigamente também dava muito para as parturientes, né, para pós-parto, e para as crianças que estavam meio fraquinhas. Dava um mingauzinho para dar uma... Denise é muito bom para engomar crochê. É verdade, uma cortina. Eu sugiro Uma goma de E daí, outro motivo, pelo fato de muitas nascerem espontaneamente, são consideradas matos, né? Então a pessoa não valoriza, não sabe a qualidade nutricional que tem e manda arrancar tudo, né? E infelizmente, uma coisa que eu li também em algum lugar quando estava fazendo uma pesquisa, é direcionado muito mais as pesquisas para acabar com o mato do que pesquisar sobre as propriedades que eles podem oferecer, das coisas boas que podem oferecer para a gente. Então tem muita coisa que não se sabe o que tem de bom para oferecer, né? E o pessoal manda passar. Olha que legal. Daí um exemplo, o dente de leão, que é Neotaraxacum officinalis. Então as folhas ela é meio azedinha, meio amarguinha, mas se a gente colocar uma maçã, uma manga, fica uma delícia.
são construídas cruas ou cozidas, e as flores também são empanadas, omeletes, e tem tudo isso de vitamina. E as raízes têm inulina. Inulina é uma proteína que faz muito bem para o trato intestinal também. E ela é diurética também. A Terezinha Patrão, alguns 2, 3 anos atrás, ela postou um texto muito bonito sobre, tipo, um dente de leão pedindo para quê? Assim, os motivos para a gente não tirá-lo do jardim. E eu procurei, mas foi no Facebook, o Facebook não guarda nunca mais, né? Sim. Porque ele trata o solo também. Depois a gente vai ver a questão de plantas sinalizadoras. E ela é uma planta cosmopolita. Isso. Onde vocês forem no mundo, tem. Pois é, inclusive, essa foto é lá de Ushuaia, né, Marisa? Não tem um comparativo, mas me chamou a atenção no tamanho. Não sei se não sei se a Valda lembra o tamanho que tem as flores, enormes as flores. Então daí eu me chamou a atenção, daí eu tirei. Vocês passaram no mesmo caminho, estava florida ela, bem no mesmo pedrinhas aí. Eu vi o vídeo. A tiririca. Ai, eu esqueci de falar de outra coisa. É que eu vi dentro. Não precisa. Não precisa voltar, eu falo. Tem esse asterisquinho. Depois eu falo por quê, o motivo do asterisco. Então, é a Cyperus esculentus. A tiririca é uma praga também para quando a gente não gosta de praga no jardim fora. Então, ela é utilizado o rizoma da tiririca. E ela tem, o sabor dela é muito parecido com amêndoa, segundo o Quilupe, diz que é muito delicioso. Só que é uma coisinha de nada, né? E também antioxidante e rico em potássio, ferro e sódio. E na Espanha é muito vendido. E daí está um asterisquinho que para não esquecer lá depois eu acabei esquecendo na hora pro nobis, é que ela é afrodisíaca. Então, no livro tem a receita. E a hora pro nobis também. Agora a senhora vai E a hora pro nobis também é considerada afrodisíaca. Tanto que o nome popular, um dos nomes populares da Dona Pronobis é Mata Velha. Mata Velha. Isso é linda. Que tá vindo, sempre foi matinho, mas está vindo como ornamental. Essa daqui é lá de casa, eu não consigo tirar. Então, toda a parte aérea é comestível, né? E também serve para geleias, saladas. E as espécies, eu não sei se você tem aqui, Marlene, as espécies mais utilizadas para culinária é a Barreliere, a corniculata e a latifolia. A corniculata é essa amarelinha e a latifolia é essa rosinha. E essa daqui é a Oxalis vulcanicola bicolor. Tem uma variedade imensa. A Barreliere tem a foto no livro, mas ela está muito, uma florzinha muito... E tem uma revista que tem um artigo que a Denise escreveu só sobre as azedistas. Eu acho que é número 53 e 54. Deve ser. Que daí também é só... Daí tem só outras tem todas as fotos e todas as outras variedades, né? Porque agora até aquela tetrafia, aquela roxinha, até nessas casas que vendem produtos para jardinagem tem para vender. Ela está ficando sofisticada agora, né? Só não consumam aquelas que vocês acabaram de comprar porque elas são bombadas. Então primeiro planta, deixa ela limpar, né? Despoluir, tirar os adubos, as coisas lá. As próximas remessas das folhinhas, não comam as que vocês compraram. Quanto tempo? Dá uns 3 meses para ela fazer uma quarentena boa. Karen, isso vale para os vasinhos de tempero que a gente compra no supermercado? Não, os de tempero não é tanto.
alimento, porque eles são feitos para comer. Essas não são feitas para comer na floricultura, elas são feitas para serem ornamentais. Então elas com certeza devem ter recebido coisas. E ela é muito, muito linda mesmo, não dá coragem de arrancar. Mas ela volta. Aqui é uma cautela. Ela deve ser consumida com cautela e quem tem problema renal não consumir por causa do ácido oxálico. Tem muitas plantas também. Aqui é um maciço que eu tenho em casa, aquela foto anterior, é do meio aqui do maciço que surgiu. Ela fica um efeito muito bonito. E também, nessa questão ornamental, que a gente tem em casa, né? No caso, tem a chuva de ouro, a cássia imperial, a cássia fistula. Ela é exótica, é nativa da Índia, mas ela é muito usada, né, no paisagismo. E as folhas podem ser utilizadas e as flores cruas, né? Tem o pão, aqui mesmo no livro, bem amarelinho, bem bonitinho. Pode fazer com risoto, né, por isso que está arroz ali, e na decoração de pratos. Essa daqui ela tem casa também. Linda. Aqui, ela é muito... você, né, que escreveu bastante sobre ela um dia no grupo, sobre a... Não foi? Ela não está falando da planta, ela está falando da borboleta. A borboleta, não sei se vocês lembram que a Maristela falou que as borboletas elas tendem a procurar flores da mesma cor delas. E no caso eu consegui fotografar essa amarelinha que sempre está lá, que ela é uma árvore hospedeira dessa borboleta. E daí, então, para acelerar, né, ela é antioxidante, combate radicais livres, anti-inflamatório, ela é boa para a pele também. E eu coloquei essa pequenininha aqui, e o nome é Lophanthera laccensis, porque ela é também uma chuva de ouro. A Raquel postou uma foto pedindo... É uma árvore gigante, né? Ela não é punk e ela é nativa da região amazônica, mas ela é muito bonita também. E é uma chuva de ouro também. Denise, eu tenho uma dessa caixa lá na praia, ela dá uma vagem enorme. Aqui, né? ó. O meu pedreiro falou que foi vendendo que dá para comer. As sementes, sabe? As sementes, né? Ó. As sementes são usadas. Daí você faz por decocção. A casca e as sementes você faz por decocção. As folhas mas é suave. Não, pois mas não estou mais. E as folhas e as flores que dá para fazer por infusão. Mas dá para comer também. As sementes também são comestíveis. Daí o amor perfeito. Também ela é uma punk e ela também serve para fim ornamental e ela serve para geleia, sopas e além da beleza ela é antioxidante. Essa daqui é um mini amor perfeito, mas é de uns 2 anos atrás, porque o ano passado eu plantei outras cores e esse ano não deu tempo de plantar. Mas é muito bonitinha essa flor. O mini é muito bonitinho. O mini, parece que ele é mais florífero, né? Daí, outras propriedades que eu comentei, que elas são plantas indicadoras. Então, elas sinalizam como que está o solo, né? Excesso ou carência de macro e micronutrientes, nível de umidade, pH do solo, o solo se está compactado ou não. Daí, aqui é um filminho, mas 4 minutinhos. Esse filminho, depois eu deixei o link, porque ele fala de outras plantas. Mas eu selecionei só as punks que ele fala. Vamos ver se a gente vai ouvir, esqueci disso. Quer pôr na internet? Que não. Precisa? Olá, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou falar sobre as plantas indicadoras. Se você ainda não me conhece, eu sou Mário Matias e este daqui é o canal Minuto Horta. Muitas pessoas chamam de pragas
ervas daninhas, matos, essas plantas que nascem espontaneamente no canteiro da horta, no jardim, no gramado ou até mesmo em um vaso. Na verdade, essas plantas que nascem espontaneamente não são pragas, não são ervas daninhas, não são matos, mas sim plantas indicadoras, que vão nos indicar, por exemplo, como está a estrutura física e química de um solo. Obviamente que uma planta indicadora não vai substituir uma análise do solo, que é a forma mais tradicional de se conhecer a estrutura física e química de um solo, mas é uma forma rápida, essa, a de observar as plantas nativas que ali estão se desenvolvendo para entender um pouquinho de como está o solo que vamos plantar ou que já estamos plantando. E para que você saiba um pouquinho mais sobre as plantas indicadoras, se liga nesses exemplos. A tiririca ou junça geralmente está presente em solos ácidos e com deficiência de magnésio. Então, se você não quer mais que a tiririca fique nascendo espontaneamente no seu gramado, no jardim ou no pomar, basta aplicar 500 gramas de calcário dolomítico por metro quadrado de solo, para corrigir a deficiência de magnésio e também para deixar o solo menos ácido. Assim, dificilmente a tiririca vai ter um solo ideal para o seu bom desenvolvimento. O carrapicho ou picão preto é uma planta indicadora de um solo com média fertilidade, que está desequilibrado, com excesso de nitrogênio e com deficiência de micronutrientes, principalmente do cobre. E esse desequilíbrio no solo pode ser corrigido com a aplicação do pó de rocha. A azedinha ou trevo azedo também é uma planta indicadora e vai estar presente em solos ácidos com pH baixo, entre 4 a 4,5. E geralmente este solo onde surge a azedinha também tem deficiência de cálcio. E se você não sabe, a azedinha também é uma punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional. O caruru cresce espontaneamente em solos bem estruturados, com bastante matéria orgânica, indicando uma terra fértil, rica em potássio e com presença de nitrogênio. Se você não sabe, o caruru também é uma punk e todas as suas partes são comestíveis. O dente de leão é uma planta que vai estar presente em solos argilosos, profundos e férteis. Essa planta também indica solos ricos em nitrogênio e boro. E a beltruega também é uma planta que vai indicar a boa fertilidade do solo. Ou seja, essa planta só vai estar presente em solos extremamente férteis. Além de proteger o solo, a beltruega é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, rica em proteína e que pode ser consumida crua ou refogada. Sem contar que ela também vai ajudar no controle da diabetes e do colesterol. Bom, é isso aí. Eu espero que este conteúdo sobre as plantas indicadoras tenha aumentado o seu conhecimento em relação à natureza. Plantem na casa de vocês, porque plantar em casa é o nosso futuro. E até o próximo vídeo. Legal, né? Muito bem. Fugiu. Não continua. Fugiu. Eu queria que saísse só do vídeo. Tá, daí algumas consequências, né, de não usar as plantinhas punk. É o pouco cultivo das espécies nativas, perda da memória cultural e esquecimento das propriedades benéficas. Eu coloquei só isso porque, na realidade, as vantagens são tão maiores, então só para não poluir muito a apresentação. E daí, uma outra coisa importante, que punk são também as partes comestíveis das plantas convencionais. Tem essa frase, desembalar menos e descascar mais. Mas daí eu acrescentei, mas nem tanto, porque, por exemplo, essa daqui,
são variedades de abobrinhas. E as cascas têm muitas propriedades. E essas daqui, essas outras, todas essas fotos são das feiras que a gente ia lá, Marisa. E desculpa, lá na França. O tomate, então, coisa mais linda. O tomate gostoso, lindo e gostoso. E daí pode passar. Então, quando eu vou na feira, eu frequento a orgânica, eu fico assim espantada, porque duas coisas, quem frequenta uma feira orgânica já se subentende que já está num nível, né, que já se preocupa. Mas as pessoas ficam pedindo sacolinha plástica. Isso assim mexe, né? Contra. Porque vai contra, né? E outra, elas, tira as folhas, por favor. Então deixam de provar todas as qualidades que tem, né? E a banana, ela é totalmente utilizável. A casca, a banana verde, o coração da banana. Então, é muito potencial assim que é jogado fora, né? Aqui essa tabela está repetindo da apresentação anterior, porque por exemplo, o abacaxi, ela tem 102% a mais de proteína do que a própria polpa. A berinjela tem mais proteína, tem mais potássio. Daí eu lembrei da Ju também, cadê a banana? Lá em cima. Embaixo Ali a banana, ela tem 106% a mais de potássio. Por aquela receitinha dela bomba porque as flores explodem, né, de tanto potássio que tem. Então, descascando, tirando folha, a gente tá, a rama da cenoura, a gente está perdendo muito potencial nutritivo, né? Por exemplo, a rama de cenoura tem 306% a mais de proteína, tem mais fibras. Então é isso. Não dá para, depois dá para olhar com mais calma mais tarde, né? Porque assim fica até difícil visualmente de prestar atenção. Daí aqui exemplos do que pode ser feito. Aqui o popô das cascas de abacaxi do melão, a farinha das sementes do melão. Foi tirado desse site aqui. Tem muitas receitas interessantes de reaproveitamento. De aproveitamento total dos alimentos. E aqui, a gente foi lá, eu joguei uma porção de casca na composteira. Dá para fazer pudim da casca do kiwi, mousse da casca de banana, doce de casca de abacaxi, bolinha da casca de chuchu, fica bem bonitinho. Daí, isso leva, né, à questão do desperdício dos alimentos. Isso em torno de 1 bilhão de toneladas são jogadas fora, enquanto muitas e muitas pessoas passam fome. Isso aqui é final de feira, né? Tudo jogado fora. Mas, em compensação, hoje tem muitas ONGs, muitas instituições que estão trabalhando para fazer um reaproveitamento, né? Tem o Juntos contra a Fome, o Banco de Alimentos, que reaproveitam essas plantas, essas verduras, frutas que não são vendidas em supermercados e levam para pessoas carentes, para asilo, creche, escola. E esses dias deu na televisão que tem um santuário de animais resgatados que também estão sendo beneficiados com isso. As mais a onça pintada, as mais bonitinhas vão para alguns animais, as mais estragadinhas vão para porco do mato, queixada, e as bem estragadas vão para a composteira. Então, realmente não vai nada fora. E é esse tipo de atitude que tem que ser tomada, né? Porque dá uma dor no coração de jogar comida fora. Daí, os grandes estímulos para o uso da PANC. Então, é a diversidade na alimentação, porque hoje em dia há muita monotonia na alimentação. Sempre as mesmas coisas, né? Couve-flor, tomate, essas coisas. Cebola, todo dia. A melhoria na qualidade alimentar é uma consequência, né? A valorização das espécies nativas que são desconhecidas e pouco utilizadas.
a riqueza de nutrientes que não são encontradas em todas. Então, essa diversidade traz uma riqueza. E a saúde por causa das propriedades medicinais. Aí tem mais. Já sei. E o incentivo à agricultura familiar e comércio local, gerando economia para o consumidor e para o agricultor. E devido à rusticidade dessas plantas, elas têm poucas necessidades, né, quanto à água, qualidade do solo, não precisa ficar pondo insumos, essas coisas. E esse respeito à sazonalidade dos alimentos é importante, porque no auge da sazonalidade, do tempo, ela está com o melhor sabor, o potencial mais alto dos nutrientes dela e, em consequência, daí tem a sustentabilidade pela conservação e manutenção do meio ambiente, porque não agride a natureza, porque ela nasce e frutifica no tempo certo dela. Daí respeito às memórias e culturas locais, resgate dos conhecimentos do passado, por causa justamente dessa questão da uniformização, né, do modo de hábito alimentar. E elas resumindo, elas representam muita importância nutricional, cultural, econômica e ecológica. Daí aqui, então a FAO, ela calcula que das 10 mil, aproximadamente 10 mil plantas, nos últimos 100 anos, só 170 são consumidas, assim, a grosso modo, né? Então, assim, é a proporção aqui. Foi de um artigo da Embrapa que eu encontrei. Você já ouviu falar do Bertalha? Pois é, se você pega livro estrangeiro, tem Bertalha. E nasce aqui, ó, espontâneo. Como é que é? Você tem aí? Pois é, a Mas não vai dar tempo de nós passear, porque por isso que eu tenho. A Bertalha ela foi substituída pela couve, a rúcula e a alface. Daí o pessoal vai deixando. Então, aqui finalizando, a biodiversidade do nosso país é imensa. E os hábitos alimentares também estão mudando bastante. Então, há uma busca da população por uma alimentação mais orgânica, equilibrada e mais uso, né, de folhas, frutos, estão assim despertando para esse lado. E até nos restaurantes desses chefes, né, atentos à nova gastronomia, também já estão utilizando essas plantinhas denominadas punk. Daí, próximo. Daí aqui uma sofisticada, né? Então, aqui a flor de alcachofra com queijo da Serra da Canastra, purê de limão siciliano, torta de limão cravo com castanha de pequi, sorvete de mel de jataí. Né? Então, manter a mente aberta para novos sentidos, para novos sabores, né? Daí, aqui são a bibliografia, as fontes de pesquisa, algumas, as principais, né? Esses dois aqui, depois vocês podem ver no vídeo, são bem interessantes. São arquivos em PDF para baixar, bem interessantes. Esse Guilherme Reis Ranieri, que tem o livro Mato de Comer. Esse guia foi baseado no livro dele. Aqui está o livro do Lorenzi, do Knut. E essa revista aqui, que é da Dirce, mas a Lu gentilmente lembrou que eu ia fazer essa apresentação, lembrou de falar muito, essa revista A Lavoura, fala muito aqui de punk. E aqui está o vídeo todo, né, o vídeo completo desse que apareceu, e aqui um outro vídeo também bem interessante. Aí. Frase resumiu todo esse livro aqui para mim, que é um livro que foi escrito pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tanto que o Knupp fez todo o doutorado dele, toda a pesquisa dele pertinho de Porto Alegre, em Viamão, né, onde é que ele ficou e estudou todas as, ele é biólogo, né, tudo aquilo. O Rio Grande do Sul é muito avançado nas punks, né. Essa frase aqui, ó, as punks fazem parte do banco de semente da terra. Isso para mim assim me arrepiou quando eu li isso aqui, né? As punks fazem parte do banco de semente da terra. Elas já estão ali, né? A gente não precisa levar, elas já estão ali.
Então, eu sempre observo muito isso, assim, né? O que já está, né? Seja no Paz da Vida, seja para a vida, eu chego e eu olho, se eu vou fazer uma coisa para ele, o que tem aqui, como é esse solo, né? O solo, olha, as plantas indicadoras já estão mostrando, né? Então, hoje forte isso das plantas, eu tenho uma paixão muito grande, porque quando há 15 anos atrás, no congresso do Tony Bax, lá no Rio Grande do Sul, eu cheguei e eu fui por causa do congresso, né? Mas sempre tem aquelas oficinas práticas, né, que ele dava. E como eu me inscrevi muito corridos, não sabia nem o que era que ia ter as oficinas, eu digo, chegando lá eu vejo. Aí que eu vi uma palestra do Knupp, e daí ele falando das punks, eu nunca tinha ouvido falar esse nome, né? E eu disse assim, gente, que riqueza isso. Eu cresci comendo punks, né? Porque eu cresci... Só não tinha nome. Só não tinha nome. E daí eu disse, gente, agora eu posso comer, eu posso falar, dá para ensinar, porque tem comprovado. O livro, que essa aqui é a segunda edição, lá de 2015, é o livro mais vendido pelo Harry Lourenço, conta outro dia, é o mais vendido, ele foi traduzido para o francês agora. Então é o recorde da editora Pantano, é o livro das punks. E então aquilo foi assim, mudou a minha vida. Foi a primeira salinha de aula que eu fiz ali onde era o laboratóriozinho da Nath ali. Eu fiz por causa de dar aula de punks, sabe? Daí já fiz uns eventos, vinha gente do Centro Europeu, do Senac, esses cursos aí de gastronomia. Eles vinham há 5, 6 anos atrás, aí eu falando de punks, que pouco entendia, mas ninguém sabia nada, então tudo que eu falava, eles raiz, como diz a Neto, né? Raiz. Então, assim, aquele dia assim, do Knupp, nós saímos no congresso lá, nos terrenos baldio, colher punks, e fomos lá. Daí eu tinha essa folha taioba, inhame, xantosoma, não sei das quantas lá, tudo isso. Qual é a de comer, né? O inhame é bom de comer, tinha essa dúvida. Aí na oficina prática, a gente foi para a oficina lá do congresso e cozinhou, né? Processamos o inhame. E lá numa daquelas, uma rodelinha que ele jogou fora, eu fui lá no lixo e me trouxe. Então eu digo que eu tenho o inhame do Knupp aqui. E aí em 2019 teve um congresso punk em Curitiba, foi na Unibrasil. Eu estive no congresso punk. Só que era pouco divulgado, né? Então também tive em contato assim, com várias pessoas que são referências no Brasil. Tem um cara que para mim, assim, eu tiro o chapéu para ele, é o Nuno Madeira. Ele é pesquisador da Embrapa Brasília. Então ele sabe tudo das punks. É o cara assim que eu tiro o chapéu porque ele faz acontecer. Ele vai pelo Brasil afora, leva para os pequenos agricultores e faz com que aquilo entre. Não fique só, a gente não fique na literatura, sabe? Ele faz acontecer e faz usar. Então o Nuno Madeira é uma baita referência, assim, é um sonho trazê-lo aqui para um congresso, assim, sediar talvez, né, assim, de um jeito mais acessível, porque às vezes fica só dentro das universidades e a gente não tem acesso, né? Então é pouco divulgado. Esse que eu fui agora em 2024 foi em São Lourenço do Sul, lá no Lagoa dos Patos. Então, quando eu vi o congresso, eu disse, mas como é que eu vou chegar na Lagoa dos Patos? Eu vou de avião até Porto Alegre, vou de Porto Alegre, é longe, de ônibus, de carro, é longe, eu ir dirigindo e tal. Eu fiquei enrolando ali. Aí eu sei que uma semana antes de começar o congresso, eu não tinha feito inscrição, nada, e eu acompanhando, né? Aí mando mensagem até para essa minha amiga, que é uma das autoras desse livro aqui, ela é médica e é da Universidade de Caxias, eu digo, vamos lá, né? E ela disse, nossa, a gente já se inscreveu. Ela propaga as punks também, coordenadora da Feira Agroecológica, é uma médica que é uma agricultora, sabe? E daí ela disse, vem até aqui que você vai conosco. E fui até lá, foi uma semana antes, gente, de começar tudo aqui no Rio Grande do Sul. Então foi bom porque daí eu entendi também do porquê que tudo aquilo aconteceu, porque a gente foi de Porto Alegre praticamente até lá embaixo, pertinho de Pelotas, né, que fica São Lourenço do Sul, vendo o que estava acontecendo na agricultura e disse, se der uma chuva essa terra vai para toda dentro do rio, né, e foi uma das primeiras coisas que aconteceu, né, entupiu os rios e tá lá, então imagina como está agora, né. E aí então foi muito rico essa experiência, assim, tudo que a gente tinha a nível Brasil, de chefes de gastronomia,
foi riquíssimo, assim, não dá nem para começar a citar, né, tudo que foram 3, 4 dias, os agricultores, eles fizeram o campo experimental, então trabalharam 1 ano antes, preparando, né, tudo isso que a gente passou um dia só no campus lá e comíamos, né, os lanches, teve jantar preparado por a Irani, por pessoas referências aí que cozinham, né, então teve jantares preparados pra gente. E aí, então, os quilombolas, as pessoas que são lá, que estão lá mantendo essas sementes crioulas, muitas coisas, as bertalhas, muito tipo de batata, né? Que estão lá os quilombolas no Rio Grande do Sul, arredores de Porto Alegre, mantendo como guardiões. Então, por isso que eu adoro mostrar essa semente. Para mim, elas são mais do que qualquer, sabe, essa riqueza. E eu tenho para compartilhar, planto um pouco dos milhos, né? Então, eu acho que isso tem que mostrar o que é possível fazer, sabe? Porque não adianta a gente mostrar que é bonitinho, que é belezinha e tal, e daí não é possível, né? Então, por isso que eu dei uma voltinha, a gente não passou de 5 minutos ali no jardim para mostrar, né, tudo que tá ali. Então, eu vou fazer uma piadinha com vocês, que eu disse que foi a vez mais fácil de preparar o jardim para receber esse jardim. Porque eu não precisei arrancar todos os matinhos. Então foi muito especial. Porque aqui é para vocês verem, né, isso tudo que a Denise mostrou ali, que está no livro, tudo isso, e que está lá nos nossos jardins. Então é aquilo, o banco de sementes das punk está ali no nosso jardim. E ela tem coisas que resistem ali 10 anos, por mais que a gente tire, não vão sair dali, né? Então essa crepe japônica que é... Então, assim, eu digo, a gente tem que aprender como comer alface, como comer o tomate, como comer tudo. A gente acho que tem que estudar um pouquinho e ler, sabe? Então por isso que eu digo, adquirir um livro desse, assim, é muito rico. Porque o que é? A gente não vai deixar de consumir o nosso tomate, o alface, a escarola, tudo isso. Mas é que essa biodiversidade toda aqui vai fazer com que enriqueça o nosso prato, a nossa mesa. Ela faz isso aqui, faz parte da soberania alimentar, gente. Você já pensou se desse umas crises, né? De chuva. Rio Grande do Sul no Brasil inteiro. É mesmo. Me arrepia na cabeça os pés só de falar isso, sabe? E assim, não é a gente falar de notícia ruim, mas também não dá pra gente viver na poesia, né? Então acho que hoje é um dia de realidade, né? Então, se eu não posso sair uma semana para comprar uma verdura, sei lá, você pode manter até no teu apartamento, né? Ou na tua casa, na tua chácara. E só a ideia é mesmo conhecer, né? Porque a gente não fica independente, né? E quando eu estava lá naquela semana, antes de começar aquilo, por coincidência, eu tenho um sobrinho meu e afilhado em Caxias do Sul, que ele faz parte, o sogro dele tem uma grande rede de compra de hortaliças que manda para o Brasil, manda para os Ceasas. Daí ele disse, Dinda, eu precisava de, não sei quantos eles chamam pallets, né, na parte grande assim, de alface. Ele disse assim, eu consegui 3, precisava de 10, para mandar para Minas. Como que o Rio Grande do Sul manda alface para Minas, gente? Como é que o frete daí tá Incrível, né? Vai lá dizer em Minas e na Bahia não dá alface. Quando eu fiz faculdade, então Curitiba ainda era mais fria. Toda vez que dava geada em Curitiba, a couve-flor aumentava no Brasil inteiro. Porque geou aqui não tem couve-flor. No Brasil inteiro. Maçã é outra que ele citou. Maçã precisava de não sei quantos, conseguiu para mandar para lá. Então não tem, já não tinha, daí imagina o que virou, né? Depois de tudo aquilo. Então eu digo, isso aqui faz parte desses resgates da gente aprender, né? Porque e não só pensando numa crise, mas pensando na nossa saúde. Porque eu convivo assim com pessoas de área médica e da área de nutrição, tudo isso, e doenças como depressão estão sendo diagnosticadas por falta dessa biodiversidade. Tá? Porque eu não como carne, tudo bem, mas não estou falando que é por isso. Mas assim, a B12 não está mais nas carnes. Qual é o boi que está no pasto? Qual é a galinha que está no pasto? As minhas. Por isso que eu tô porque é isso, a B12 ela vem se você tá solto, senão não tem. E daí tá todo mundo achando que tem B12 no organismo, gente. E os índices estão baixos para o Brasil. E diz que iam baixar. Então isso é preocupante, é alarmante. Sabe, eu sou meio complicado.
porque eu sou meio severa, assim, de como é que eles estão enganando a gente, né? Todos doentes, tanta depressão, tanta deficiência nutricional. Então isso aqui, gente, como não precisa estar dependente de nutriente, né, cara, de NPK, tudo isso, então isso aqui está tirando o melhor da terra e está nos dando de presente. Traz por si só o que é necessário. O que é necessário. Então, misturar tudo isso aqui, e se a gente comprar nas feiras, eu tenho um amigo que deu a oficina punk aqui, que tentou levar em feira e disse, ninguém compra. Ninguém compra. Porque ninguém conhece. Eles só levam se a gente repetir. Então, a outra da multimistura, eu acho que alguém do congresso, eu nunca esqueça, porque a gente sempre ia com a dona Regina, né, nos congressos, a doutora Clara Brandão, quem lembra da doutora Clara Brandão no congresso do Tony Bax? Então, por isso que eu gosto muito do Tony, porque ele abriu muitas portas para tudo isso. Essa doutora Clara Brandão, ela trabalhou no Ministério da Saúde, ela é uma nutróloga, pediatra, ela que desenvolveu a multimistura. Então não foi a Zilda Arme, a Zilda Arme só procurou por tudo isso, né? Então ela trazia pra gente assim, ela dizia, precisa de tudo isso aí, de tudo isso daí. Quanto mais você puser no teu prato cores, tons de verde, amargo, azedo, picante, uma série de coisas, tu tá em gotinhas todo dia, né? Aumentando tudo isso. Bah, dá para falar outro dia. Então esse é o tal do óleo pronomes, ó, bem soltinho, não é as folhas grandes, né? Eu vou deixando aqui depois, né? Ótimo. Aí serralha, ó, gente, tudo isso. Vocês viram, eu entrei aqui, dei uma voltinha ali e eu voltei em 5 minutos com tudo isso, ó. Tem sabor amargo. Vocês vão comer tudo que eu fiz aqui. Eu trabalhei, mas pensa numa pessoa que está feliz. Porque eu quero, é para mostrar para vocês que é possível. Vocês vão ver os pães lindos que eu fiz coloridos. Tá bom, anilina, tá? Sem anilina, Sem anilina disso. Então vou falar já falando dos pães. Tem pães verdes que eu só fiz com óleo pronomes. Eu processei ele e o pão é igualzinho. Igualzinho a tua receita, tu não muda nada, tu só põe lá. E daí tem mais coisa que eu fiz, pus tanta coisa. Eu acho que tem a erva baleeira, que é super tempero, né? Que é para temperar feijão, tudo tá no pão. O de abóbora, daí tem mais quinoa, eu acho que eu processei uma quinoa. E tem, o que mais que tem no de abóbora, eu vou lembrar, porque eu escrevi lá em cima. E fui sem pensar, sabe, eu digo, vou pondo. Aí tem o vermelho, de batata doce roxa, sabe, vocês vão ver, ele ficou uma cor roxa, né, assim, parece de beterraba, mas é de batata doce roxa. Que eu pus rosas pra vocês. Mas é pra perder, pra gente levar. Não dá pra comer tudo aqui. Mas tem duas serralhas, dois tipos aqui. Essa aqui é uma outra que eu sempre confundo, que é uma serralha bem espinhenta aqui, mas é outro nome que eles chamam, é quase igual a serralha. Chama rabo de dragão. Rabo de dragão pode ser que seja, senhora pronomes. Então, as capuchinhas, né? Eu não colhi as flores para vocês, porque vocês já tiveram ano passado com a Dani, né? Tudo isso. Então eu nem fui para as flores, assim. Mas olha que lindas as capuchinhas. Aqui tem 3 cores, olha. Uma salada. Tem mais, elas estão se misturando. A folha dela é muito boa. Nossa, vocês vão comer. Tem patês e no pão de hora pronomes tem folhas de capuchinha também. Eu fiz um quiche, tinha comido um quiche de folha de capuchinha, que eu me encantei e fiz esses dias aí. O nabo forrageiro, gente, que dá, é um nabo que tem a florzinha lilás, que eu acho que está aí nas coisas assim. Isso dá em todo lugar. Mas dá. Isso aí é plantado na lavoura como adubação verde. Adubação verde. Então, como é a adubação verde, eles não fazem nada com isso. Sim. Claro. Imagina o que tem, ó. A ortiga. Né? Eu queria ter feito um patê de ortiga, ortigão, aquele é lindo, sabe? É enorme, né? Ferro, Esse é ortigão, esse é. aqui é da folha grande. Esse é o da grande. A ortiga dioica é aquela da folha pequenininha. Os dois são comestíveis. Não tem espinho? Tem. Só saber pegar aqui. A língua de vaca, ó. A língua de vaca, ó. Não sabia que era A gente dá para os animais, é isso mesmo.
Dá para as galinhas, tudo vai pegar, a gente não come. Daí a gente pensa, vamos dar esses motivos para os bichinhos ficar felizes, né? As ervas doces, essas também tem né? Hoje a erva doce, Liane. Cadê Liane? Mas e essa parte aí, come? Tudo. Come, Zé? Vocês ficam na frente do Felipe, gente. Ele come isso aqui inteiro. Eu faço É assustador de ficar. Ele vai dando aula, vai comendo. Ele come tudo assim, é coisa mais As mostardas, gente, olha, isso aqui também, ó, essa mostarda roxa eu quero compartilhar. Vocês estão vendo elas floridas ali, vocês viram por campos. As mostardas aqui, floridas, parece uma coisa de louca, de linda, né? Agora tudo super cheio. Olha o dente de leão aqui, ó, com a cheia lá embaixo com a florzinha, ó. A folhinha do dente de leão, ó. Por causa do sol. Por causa do sol. Aí vai comparar na tabela nutricional isso aqui com alface, gente. Vocês. O dente de leão e a serraia são diferente, ó. E a serralha é da alta. Essa serralha é esse dente de leão. Totalmente diferente. E ela é bem amarga. Ó, essa aqui, ó, quem tem fazenda, como é que chama? Quem tem fazenda, os agropecuaristas, não, quem trabalha com planta, os agricultores aí, roças, odeiam isso aqui, a buva, porque não tem... É a mocreia. A mocreia deles, porque eles não conseguem matar com os herbicidas. Então pensa a resiliência dessa planta. Daí tem que levar isso. Se ela é tudo isso, ela vai trazer para nós toda essa força, né? Então tem que entender tudo isso. Ó, a coisa... As tançagem, tem três tipos aí, né, de tançagem. Essa é aquela mais que chamam de jardim, mas a outra peludinha é igual, né, foi a primeira que eu acho que tem mais folha. Antibiótico, gente, muito antibiótico. Então pensa, a gente está comendo tudo isso, quanto menos remédio, né. Eu fiz uma vez um curso de qualidade de alimentos e veio um professor alemão para falar para nós, diretamente da Alemanha. E ele dizia assim... Ele mostrava para nós cristalização do caldo das plantas. Então, ele pegou uma maçã, um suco de maçã comercial, orgânico e biodinâmico. A cristalização é inacreditável. Você vê as formas do convencional e do biodinâmico é uma coisa do convencional, um negócio assim. Pense num cristal de neve mais elaborado. É assim que são os alimentos orgânicos, biodinâmicos. E ele dizia assim, hoje em dia a gente faz assim, a gente compra a comida do mercado, mas a saúde a gente pega na farmácia. Eu tinha uma foto esse dia, eu ia pôr no grupo, mas é que eu já sou meio polêmica, e daí eu me seguro, porque era assim, uma fila enorme para ir comprar o remédio na farmácia. E a outra, como é que era o nome que tinha ali? Era orientação natural. Não tinha ninguém na fila, daí a fila é enorme, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter umas provocações, sabe? Porque às vezes a gente não se dá conta. É verdade. Eu sou uma pessoa assim, que eu me dou conta quando eu me deparo com a situação. É meio chocante, assim, sabe? Então eu digo assim, nossa, então... É uma delícia daí compartilhar, né? Mas daí a gente, por isso que tá sempre meio com os olhos assim, onde você... É um treinamento dos olhos, a Regina já falava isso, né? É um treinamento de tudo, do que aparece na frente dos teus olhos, seja vivo, seja uma informação, né? O que vem, a gente tá aberto para ouvir esse novo, né? Que sempre tô 63 anos, tô com vontade de ir pra faculdade ainda, né? Ver se alguma coisa... vontade. Pois é, eu também não, tô pensando nisso, vamos te castrar lá, Marlene. Então é isso. E as flores, então aqui eu achei uma bem no caminho, mas porque esse aqui é corante, natural, malvavisco lindo, né? Às vezes fazer um sagu, pode pôr, né, dar cor com isso. Eu assim, a Denise falou bastante, eu não vou tomar o tempo de você dizer como fazer, qual usar, mas a vontade é de usar muito. Pegar o buganville, sabe? Processar o buganville e fazer um suco. Você põe limão com uma cor linda, né? De buganville.
Vocês vão ver o chazinho também que a gente vai servir com colorido com o cosmo, sabe? Que cor mais linda que vai dar, o cosminhos amarelo, esse laranjado, sabe? Então, é muito bonito, né? Essa é uma das bem que eu gosto muito, chama Major Gomes, Maria Gordinha aqui, né? Isso é fonte riquíssima do ômega 3. Mas olha, se a gente comesse 2 folhinhas dessa por dia, a gente está com a quantidade necessária de ômega 3. Né? Porque o ômega 3, não, o salmão não tem mais, gente. Salmão é cativeiro. Pode comer cru? Cru? Não. É assim, mas é só no Jardim da Margarida. Não, mas vocês também podem. Da rua, não. Mas não é que o salmão não tem mais ômega 3, porque Não, E daí estão morando na ração deles. Ai, que O peixinho, que é bem conhecido, as mais conhecidas, assim, eu tentei não pegar ali, né? O peixinho ornamental também. O peixinho ornamental, né? Pro pulmão, né? Super medicinal, né? E esse é um dos amarantos, que agora não está na época dos outros amarantos, tem umas 4 variedades aí. Mas, assim, tem 2 coisas para falar dele. Que eles estão... A pesquisa, diz que quem me encontrou outro dia foi a Cássia Dias, que ela é da aquarela lá, né? Que desenha... Ilustração botânica. Ilustração botânica, isso. Ela veio bem na fase do outono aqui, pegou, tava os 4 amarantos floridos aqui, das 4 espécies. Daí ela me contou o seguinte, o ano que vem vai ser a Thaís, como é que é a Laís? Que também a Laís, né? Faz parte. Então, o ano que vem em Brasília vai ser o Congresso Mundial de Ilustração Botânica. Então, os pré-requisitos para quem vai participar disso, assim, em primeiro lugar, tem que ser plantas correlacionadas à medicina, né? Que elas têm correlacionada à agroecologia, esses termos assim, que estão bem atuais, né? E aí a Cássia está concorrendo, que vai ter uma banca pré-julgamento, né? Tudo isso para ver se ela entra para a exposição mundial, né? Que vai ser em Brasília, e ela levou e tá ilustrando o amaranto, um desse aqui do Jardim Moveira. Semana passada ela veio para tirar uma dúvida microscópica. Ah, ela veio meu Deus! Como é o nome do moço lá, Marcelo, que é o presidente do pessoal aqui. E aí ele veio junto, porque era um detalhe na saída. Isso já ela estava fazendo errado, porque aquele dia que ela veio era muita chuva, não deu para ela pegar o detalhe certinho para corrigir. Então ela me contou que o poder, isso aqui é uma planta assim que vai explodir para a questão proteica para gente aqui, vai explodir esse amaranto. O Caudatus, não sei, não é, tem um monte de nome lá. Marlene, dá para chegar um pouquinho mais para frente com ela? Dá, pode passar aí para vocês. Eu sou semente. É que a gente está chamando de amaranto é mais semente só, é semente. Isso, né? Os passarinhos ficam loucos, né? Quando ela Os pintacilgos, isso, adoram, né? Se eles gostam. E tem uns que a folha morre comestível também, né? A quinoa é um amaranto, a quinoa do amaranto. E daí a gente tava falando aquilo, né, de tomar cuidado com as punks e coisa e tal, porque pode ser tóxico. Então, 2 que eu sei, que é o Ora Pronomes e a Bertalha, que eu posso pegar lá uma folha, porque tem numa das focaccia tem Bertalha, tá? Então, são vários, tudo punk que tem ali, só tem os tomatinhos, mas é tomatinho daqui também que eu colhi. E aí, então, que preciso branquear. E daí eu pergunto, e vocês sabem qual é a planta mais tóxica que a gente come várias vezes na semana? Tomate. Pimentão. Mas é a batata branca, a batata inglesa. A batata inglesa. Sabe a história? Como é que a batata inglesa ficou, né, na nossa mesa? Não é da Inglaterra, não é da Europa. Ela é dos Incas ali, né? Os Incas tinham ela como veneno. Eles comiam outras batatas, né? O caradoá, que eu até vou pegar ali, que é o caramoela, as bertalhas, outras batatas eles comiam. Eles não comiam nunca a batata branca, porque eles não chamavam de batata inglesa, gente que deu esse nome, porque eles lá, né?
Porque era É a veneno. batata peruana que foi para a Holanda e virou. Porque quando vieram os europeus vieram começar a invadir tudo isso aqui, eles queriam mais era matar todos os europeus, porque eles não queriam esse povo aqui. Então ele disse assim, vamos dizer que isso é bom para eles. E eles deram aquilo. E eu lembro que na minha infância tinha uma batatinha que o pai chamava de batata louca. Era uma batata inglesa. E ninguém podia comer aquilo. A nossa, assim, era tirar aquilo da terra porque ela plantinha E toda a batata, como já foi comentado várias vezes, ficou verde. Então a gente diz, a gente se preocupa, às vezes, preocupa, mas é a batata inglesa, que a gente não se dá por si. E a batata roxa? Pois é, eu acho que é Elas tudo, são todas batatas. Todas brancas por dentro. são todos solanos, então, A assim, mandrágora. Conhece a mandrágora? Que é um veneno? então a gente não se dá conta, então de repente substituir o tipo de tubérculos ali que a gente come, né? E é um carboidrato também, assim, que é meio rápido, né? E batata doce, isso aí. E isso que tem no clube, nessa cartilha aqui também, que eu peguei lá no Rio Grande do Sul, que está aqui, e diz aqui, ó, lá ali no livro do CNUP, diz que tem por volta de 35 mil espécies que a gente tem. No CNUP ali, ó, ele diz assim, ó, mas no Brasil, no mundo, plantas catalogadas, mais de 350 mil espécies. E as plantas alimentícias, gente, é pelo menos 35 mil. Então, olha o número. No Brasil, plantas com flores catalogadas, mais de 35 mil espécies. E plantas alimentícias, só no Brasil, dessas 35 mil, é 3.500. E é aquilo que a Denise colocou ali, quantas que a gente leva para a nossa mesa todo dia, né? Então, dá para pensar nessa biodiversidade, né? Nessa biodiversidade. A gente vai no mercado 365 dias no ano, certo? E vai encontrar as mesmas coisas. De vez em quando tem alguma coisa da época. Mas, no geral, o que tem sempre são sempre as mesmas coisas. E as mesmas coisas não são plantadas no lugar onde você está. Porque as mesmas coisas ao longo do ano inteiro têm que vir de lugares diferentes. A gente não consegue... plantas, as brascas, as couves todas, são plantas naturalmente de inverno. São ricas em ferro. Tá? Elas são de inverno. Existem variedades que não são de inverno. Melhoradas, se ela é de inverno, é uma planta que gosta do frio, ela vai ser produzida onde faz frio. Mas você come couves em qualquer lugar do Brasil. Da onde vem a couve que vai para Minas, para o Amazonas, para o Piauí e para o Rio Grande do Sul? Em lugar que mais faz frio. Certo? É onde é o melhor lugar para ela ser produzida, ok? Então, além de tudo, ela é de outro lugar que não é o seu lugar, ela tem que caminhar, ela gasta combustível para ir e depois para ser jogada fora, né? Porque ela sai daqui, vai para a xepa da feira e vai para o lixo, certo? Então, a comida, a gente deve comer o máximo possível de comidas produzidas num raio de 3 quilômetros ao seu redor. Porque nós somos feitos da comida que a gente come. Certo? A gente é feito da água que a gente bebe. Se ela vem de muito longe, a gente começa a virar gente de fora. Porque tudo isso que está no supermercado, depois tudo é de fora. Tudo, né? é verdade. Morango antigamente serralha. Exato, agora tem Morango antigamente nunca tive coragem de comprar. O quê? E tem na feira. Agora, você pode dizer como é que usa? Não, a serralha não branqueia. É refogado. Pode pôr no teu omelete, refogadinho do jeito que você faz outras coisas, né? Então veja, gente, essa riqueza que eu não sei quantas eu mostrei. E ainda outra coisa assim que me chamou mais atenção, gente, o que foi? Vocês estão vendo alguma dessas que a Jata queimou?
Nenhuma geada queimou, então olha que elas são resistentes, olha as flores, olha as flores. Então tá ali, ó, a geada não queimou. Pode ver quanto que a geada queima, né? Então acho que ela pegou um pouco o caruru, assim, foi, que estava mais novinho, malinho, mas o restante, assim, nada praticamente. Isso aqui que é, eu acho que não é nem 50% das plantas que tem aí, que eu dei uma andadinha só ali rapidinho. Vocês lembram quando eu falei das plantas que a gente pode... Que a gente tem que prestar atenção no que se adapta? É só olhar as espontâneas que vocês vão saber que existem muitas plantas. E no inverno tem muita planta. Porque no inverno a gente precisa de nutrição boa para passar o inverno. Então, quando é que tem limão? Cítricos em geral? O que tem no limão e cítricos em geral? Faz o quê? Livra nós da gripe. Então a natureza sabe, a gente só precisa entender e aceitar os ensinamentos que ela nos dá. Então, se a gente come o que é da época na época, a gente sempre estará muito mais bem nutrido. Porque o que tem na época está extraindo o que a gente precisa. É isso, aquela doutora Clara Brandão falou uma coisa bem séria, essa que eu falei, que desenvolveu o multimistura. Ela citou na época, me chamou muita atenção. Ela disse assim, outra coisa que vocês têm que levar em consideração é comer essas coisas do local de vocês, da região de vocês. Porque ela disse assim, por que é recomendado aqui no sul vocês comerem só 3 castanhazinhas do Pará? Né? Porque ela é rica em selênio. Daí o nosso médico, nossa geriatra, todo mundo dizia, a gente tem que pôr selênio. Ela disse, vocês do sul não precisam de selênio. O solo de vocês tem selênio. Vocês têm que comer o pinhão de vocês, comer essas coisas. Ela disse assim, porque na beterraba vocês têm selênio, na cenoura vocês têm selênio. Em tudo que você vai comer ali, já está com selênio. Então, essas coisinhas que eu digo assim, que eu fui ouvindo. E daí a gente começa a entender quando você olha, né? Então, essas aqui com certeza estão ricas em selênio também, né? Então, é esse tipo de pequeninas coisas, né? Que a gente tem que observar. Porque se... Aquele alho que é uma folha, um ressaca da colmeia, né? E também é punk? É punk. No Japão não, aqui para nós. O nosso alho, gente, que nasce da grama é para comer. Aquele alho Nossa, bravo? olha, a batatinha e a folha. Aquele alho bravo. Aquele alho Aquele que a gente arranca, porque tem um monte é punk, a florzinha ali. a flor é linda. Mas eu acho que é isso que tem. Eu não sei se vai dar pra passear. Será que dá Vamos passear.